Relato transcrito em 14 de março de 2024, município de Ubatuba. Eu vou contar isso uma vez, só uma vez. Depois, não quero mais falar sobre o que aconteceu na Trilha do Corisco em julho de 2023. Meu psiquiatra diz que verbalizar pode ajudar, que pode me trazer de volta. Mas eu sei que não existe volta. Não depois do que vi, não depois do que fiz. Tenho 34 anos, sou biólogo formado pela USP e, até julho do ano passado, trabalhava no Instituto de Pesquisas Ambientais de Ubatuba. Era um trabalho dos sonhos, sabe? Mata Atlântica preservada, biodiversidade absurda, financiamento federal. Eu amava aquilo. A Trilha do Corisco não está em nenhum mapa turístico. Ela fica no extremo norte do Parque Estadual da Serra do Mar, numa região que os caiçaras da comunidade do Puruba evitam. Não por superstição boba, como eu pensava na época. Eles evitam porque sabem. Em julho de 2023, recebi a autorização do ICMBio para uma expedição de 5 dias. Objetivo? Catalogar espécies de anfíbios anuros em área de preservação integral. Levei equipamento completo: GPS Garmin, câmera strap, gravador de campo, barraca North Face, suprimentos para uma semana. Levei também meu celular, um Motorola que não tinha sinal a 3 quilômetros trilha adentro, mas que ainda servia para fotos e anotações. Entrei na mata no dia 18 de julho, uma segunda-feira. O céu estava cinza, típico da garoa que cai em Ubatuba nessa época. A temperatura era amena, uns 19 graus, perfeito para caminhada. Os primeiros 2 dias foram produtivos. Registrei 3 espécies de pererecas endêmicas, incluindo uma Bokermannohyla que pode ser nova para a ciência. Na noite do segundo dia, acampado a cerca de 8 quilômetros do início da trilha, ouvi algo estranho. Não era bicho. Quem trabalha em campo aprende a diferenciar. Era uma voz, humana, mas distorcida, como se alguém estivesse gritando através de um tubo longo, abafado pela densidade da floresta. Socorro! A palavra veio clara, uma vez. Depois, silêncio. O tipo de silêncio que não existe na Mata Atlântica. Nem um grilo, nem um sapo, nem um sussurro de vento nas samambaias. Eu deveria ter voltado, ali mesmo. Mas fui treinado para isso, sabe? Primeiros socorros, resgate em área remota. E havia alguém pedindo ajuda. Acendi minha lanterna Fênix, aquela de 1.200 lumens que ilumina tudo, e saí da barraca. O feixe de luz cortava a neblina que tinha descido, densa e úmida. Gritei de volta. Onde você está? Siga minha voz! Esperei. Nada. Tentei ligar o celular para usar a lanterna reserva, mas a bateria tinha morrido. Não fazia sentido. Tinha carregado ele no powerbank solar 3 horas antes. Mostrava 87% de carga. Agora estava morto. Completamente descarregado. Segui em frente por uns 200 metros, chamando. A neblina estava tão espessa que eu mal via os próprios pés. E então ouvi de novo. Socorro! Mas dessa vez vinha de outra direção, atrás de mim. Girei a lanterna. Nada. Apenas samambaias gigantes e os troncos retorcidos das canelas pretas. Foi quando percebi algo errado com as árvores. Elas estavam marcadas, não com facão ou machado, marcadas com alguma coisa orgânica, como se a casca tivesse sido arrancada por dentro, formando padrões, espirais, concêntricas, repetindo-se a cada árvore que minha lanterna alcançava. E então vi a barraca. Não era a minha, era a amarela, dessas baratas de camping de varejão, rasgada e coberta de mofo. A lona estava tombada, a estrutura colapsada. Parecia ter sido abandonada há meses, talvez anos. Me aproximei devagar. Havia uma mochila ao lado, uma Delter velha, suja de lama seca.
Abri o zíper. Dentro, um documento de identidade laminado. Lucas Henrique, 28 anos. Endereço em Caraguatatuba. A foto mostrava um cara sorridente, barba ruiva, boné do Palmeiras. Havia também um celular, um Samsung antigo, tela trincada. Apertei o botão de power. Nada. Claro, sem bateria. Mas havia um caderno, molhado, páginas grudadas. Consegui abrir com cuidado. A caligrafia era desesperada, letras grandes e trêmulas. Dia 4. Não consigo sair. A trilha se move. Sempre volto ao mesmo lugar. As árvores estão diferentes. Os padrões nas cascas. Eles me olham. Dia 7. Comida acabou. Água também. Tentei seguir o riacho. Ele corre em círculo. Isso não é possível. Dia 9. Vi. Deus me perdoe. Eu vi. Não é um animal, não é uma pessoa. É a mata. Ela se move, respira, ela pensa. A última entrada estava ilegível. Apenas borrões de lama e algo que parecia sangue. Foi aí que eu vi de novo. Socorro. Mas dessa vez não veio da floresta. Veio da barraca colapsada na minha frente, de dentro dela. Meu corpo inteiro travou. Cada instinto gritando para eu correr, mas eu não conseguia me mover. A lona amarela começou a se mexer, devagar, como se algo estivesse tentando sair de dentro, algo grande, arrastando-se. Iluminei com a lanterna. O tecido se deformava, esticando, e então uma mão saiu, pálida, inchada, coberta de terra e folhas podres. Os dedos eram longos demais, as unhas pretas. Dei um passo para trás. A mão agarrou a lona, puxou, e uma cabeça emergiu. Era Lucas, ou algo usando o rosto dele. Os olhos estavam brancos, virados para dentro do crânio, a boca aberta num ângulo impossível, e da garganta aquela voz distorcida. Socorro! Corri, não pensei, só corri. A lanterna balançando na minha mão, iluminando troncos, raízes, neblina. Ouvia a coisa atrás de mim. Não eram passos, era um arrastar, molhado, contínuo e rápido, muito mais rápido do que deveria ser. Corri por minutos que pareciam horas, até que tropecei numa raiz e caí de cara no chão lamacento. A lanterna rolou para longe. Fiquei ali, deitado, respiração ofegante, esperando sentir aquelas mãos me agarrarem, mas nada veio. Levantei devagar, peguei a lanterna, o feixe de luz tremendo na minha mão, e então percebi onde estava, na frente da minha barraca, a North Face verde, intacta, como se eu nunca tivesse saído. Mas eu tinha corrido por pelo menos 15 minutos, em linha reta, através da mata fechada. Como diabos tinha voltado ao mesmo lugar? Entrei na barraca, fechei o zíper até o topo, sentei no saco de dormir, abracei os joelhos e esperei o amanhecer. Não dormi, claro que não. Ficava ouvindo, a cada 5 minutos aquela voz, socorro, cada vez mais perto, cada vez mais clara, até que, lá pela madrugada, começou a chamar meu nome. André, socorro, André. Como ela sabia meu nome? Como? Quando a primeira luz cinzenta da manhã começou a filtrar pela lona da barraca, decidi, ia embora. Esquece o estudo, esquece os anfíbios, ia voltar para o Puruba e nunca mais entrar naquela maldita floresta. Desmontei o acampamento em 20 minutos, joguei tudo na mochila, liguei o GPS. A tela acendeu, mas não pegava sinal de satélite. Apenas um aviso piscando. Erro de triangulação. Perfeito. Não tinha escolha, ia ter que confiar na bússola e na minha memória da trilha. Comecei a caminhar na direção que tinha certeza absoluta que era o retorno, sul-sudeste. Pelas minhas contas,
8 quilômetros até o início da trilha, umas 3 horas de caminhada. Dava tempo de chegar antes do meio-dia. Caminhei por 2 horas. A trilha estava estranha. Não reconhecia as formações rochosas. As árvores pareciam diferentes. E então cheguei num lugar que me fez parar. Uma clareira, pequena, uns 10 metros de diâmetro. No centro havia algo construído. Não era humano, não exatamente. Era uma estrutura feita de galhos entrelaçados, formando uma espécie de arco ou portal. Nas laterais, caveiras de animais penduradas em cipós, pacas, gambás, um veado e algo maior que um veado. Me aproximei devagar. No chão da clareira, desenhado com terra vermelha e cinzas, um padrão. O mesmo padrão das árvores, espirais concêntricas. Mas no centro, algo que me fez perder o fôlego. Pegadas, humanas, descalças, mas erradas. Os dedos eram longos demais, e havia 6 deles. E as pegadas levavam para dentro do arco de galhos. E do outro lado do arco, apenas escuridão. Uma escuridão que não deveria existir num dia nublado. Uma escuridão sólida, como tinta derramada no ar. Fiquei ali, paralisado, olhando para aquilo. E então ouvi, não com os ouvidos, ouvi dentro da minha cabeça, uma voz que era muitas vozes, que era a floresta inteira falando ao mesmo tempo. Você viu, você sabe, agora tem que escolher. Não era português, não era nenhuma língua, mas eu entendia. Cada palavra queimava dentro do meu cérebro como ferro quente. Ele atravessou, Lucas atravessou, e a mata precisa de equilíbrio. Uma alma sai, uma alma entra. Você viu, você sabe, agora escolha. Entre ou traga outro, escolha. Senti meus joelhos fraquejarem. Aquilo não estava acontecendo, não podia estar, mas estava, tão real quanto o chão sob meus pés, tão real quanto o cheiro de terra molhada e decomposição. Se você sair sem equilibrar, a mata vai atrás. Ela sempre vai, nas sombras da sua casa, no reflexo das janelas, nos sonhos. Você nunca vai escapar. Mas se você escolher, você fica ou traz outro. Escolha. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, horas. O sol se moveu no céu. A neblina engrossou. E eu entendi, naquele momento, que não havia saída. Não uma saída limpa. Ou eu atravessava aquele arco e me juntava ao que quer que Lucas tivesse se tornado. Ou eu voltava e condenava outra pessoa. Levava alguém para aquela clareira, para equilibrar. Fechei os olhos, tentei rezar, mas não lembrava de nenhuma oração. E então fiz algo que me envergonha até hoje, algo que destrói um pouco mais da minha alma cada vez que penso nisso. Decidi voltar. Dei as costas para o arco, para as espirais, para a escuridão sólida. E corri sem parar. Dessa vez, a trilha estava clara. Cada marco, cada pedra, cada curva exatamente onde deveria estar. Como se a mata estivesse me liberando, como se estivesse satisfeita com a minha escolha. Cheguei ao Puruba em 3 horas, sem olhar para trás uma vez. Enchi o carro, voltei para São Paulo, pedi demissão do instituto por e-mail. Nunca mais voltei a Ubatuba. Mas a mata cumpriu sua promessa. Toda noite, quando fecho os olhos, vejo o arco, as espirais, ouço a voz dentro da minha cabeça. Traga outro, equilibre. De dia, vejo sombras que não deveriam existir, pessoas seguindo-me no metrô, mas quando olho direito, são apenas casacos pendurados, reflexos no vidro do meu apartamento que não correspondem a nada no quarto. E tem algo pior, muito pior.
3 semanas depois que voltei, vi no Jornal Nacional: jovem desaparece em trilha na Serra do Mar, buscas continuam. Era um rapaz de 22 anos, um estudante de biologia da Unicamp. Ele tinha entrado na trilha do Corisco no dia 15 de agosto, sozinho. Nunca foi encontrado. Eu não contei para ninguém onde tinha estado. Não mencionei o arco, as espirais, a escolha. Mas no fundo, eu sei. A mata pegou o que eu devia. Pegou alguém no meu lugar. E de alguma forma retorcida, eu fiz aquilo acontecer. Porque eu sabia, eu vi e escolhi salvar a mim mesmo. Desde então, não consigo trabalhar, não consigo dormir direito. Vejo um psiquiatra 2 vezes por semana. Ele acha que é transtorno de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático de algo que vivi na floresta. Ele não sabe o quanto está certo, mas não pelos motivos que ele pensa. Tomo 3 tipos de remédio: clonazepam, sertralina, quetiapina. Eles ajudam um pouco, mas não apagam a voz. Não apaga a sensação de que tem algo me observando, sempre, do canto do quarto, do corredor escuro, da janela do 4º andar do meu prédio, onde não deveria ter ninguém. Porque não tem ninguém, mas tem. Às vezes me pergunto se deveria ter atravessado. Se seria mais fácil virar o que Lucas se tornou do que viver com o peso dessa culpa, dessa escolha. Mas aí lembro das mãos saindo da barraca, da boca aberta naquele ângulo impossível, da voz distorcida chamando por socorro. E sei que não existe escolha certa, apenas escolhas que destroem você de formas diferentes. A Mata Atlântica de Ubatuba é linda, exuberante, cheia de vida. Os turistas caminham nas trilhas famosas, tiram fotos, acham tudo mágico. E é mágico. Mas magia é uma palavra antiga para algo que não entendemos, algo que não deveríamos entender. Tem lugares que os caiçaras evitam, trilhas que não aparecem em mapas, clareiras onde a luz não entra direito. Eles sabem, sempre souberam. A mata é mais antiga que qualquer um de nós. Ela estava antes e vai estar aqui depois, esperando. Sempre esperando por alguém que atravesse longe demais. Eu atravessei e voltei, mas não inteiro. Deixei algo lá naquela clareira, algo que nunca vou recuperar. E trouxe algo comigo, algo que não consigo nomear, que vive nas bordas da minha visão, que sussurra quando o apartamento fica quieto demais. Por isso estou contando isso. Não porque acho que alguém vai acreditar, mas porque preciso que pelo menos uma pessoa saiba. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer, se me encontrarem num lugar que não faz sentido, não foi acidente, não foi surto psicótico. Foi a mata cobrando o que é dela. E se você, por acaso, estiver planejando uma trilha em Ubatuba, na Serra do Mar, em qualquer lugar remoto da Mata Atlântica, por favor, escute os locais. Se eles disserem para não ir, não vá. Se eles falarem que tem lugares que a floresta não gosta de ser perturbada, acredite. Porque tem coisas naquela mata que são mais antigas que nossas palavras, mais famintas que qualquer animal. E elas sabem quando você está sozinho, quando não tem sinal, quando ninguém vai ouvir você gritar. Elas sabem e estão esperando. Sempre estiveram. Nota do transcritor. André Andrade foi internado voluntariamente na Clínica de Repouso Vila Verde, em Atibaia, no dia 21 de março de 2024, uma semana após gravar este relato. Segundo a família, ele apresentava crises de pânico severas e alucinações recorrentes. No dia 3 de abril, André desapareceu da clínica durante a madrugada.
As câmeras de segurança mostram ele saindo pelo portão principal às 13h47 da manhã, descalço, olhando fixamente para algo fora do ângulo das câmeras. Ele ainda não foi encontrado. A última triangulação do celular dele foi registrada na região da Serra do Mar, próximo ao município de Ubatuba. A busca continua.